pelo YouTube. Tô sem áudio? Vamos ver agora? Deixa eu ver. É uma experiência nova fazer por aqui, será? Será que tem alguma configuração que está faltando? Aqui aparentemente está tudo bem. Agora sim, eu acho que foi porque eu saí para poder fechar pelo Zoom. O Zoom tem me dado muito problema e eu falei, não vou ficar sem fazer, não. Bom dia, Rodrigo, seja bem-vindo. Hoje, versão pilha fraca, porque estou me recuperando aí de uma virose pesadíssima que me deixou sem voz, aí, bons dias de cama, mas eu não podia deixar de falar hoje aqui, aproveitar esse feriado, espero que mais pessoas se juntem a nós. Seja bem-vindo. E eu acho que vai ser bem gostoso fazer assim, fica parecendo que é uma live do Instagram, então eu me sinto mais em casa, mais à vontade do que quando é com toda aquela estrutura, aquela parafernália. Então, hoje o que eu queria falar, o tema que eu quero abordar hoje aqui é sobre a família. Eu creio que tem sido um tema que tem cercado muito minha vida nos últimos tempos e tem acontecido vários episódios, várias situações que têm me trazido para esse tema. E eu acho que para a gente aqui hoje, ainda mais num dia de feriado, é muito importante a gente entender que muitas vezes a gente não... Amém. Obrigada, Rodrigo. A gente não entende como as coisas vão se movendo para que a gente se endireite, vamos dizer assim, no caminho. E muitas vezes a gente força tanto, né, do lado profissional, eu vejo nós mulheres principalmente, forçamos tanto no lado profissional, queremos crescer profissionalmente, queremos fazer acontecer na nossa profissão. E eu acredito que muitas vezes aquelas coisas que começam a estar ali meio que empacadas, meio que atravancadas, muitas vezes são porque nós estamos indo talvez por um caminho errado e sacrificando momentos com as nossas famílias. E cada vez mais eu tenho falado muito isso com os meus alunos, sobre como a família precisa estar nos nossos valores, né? Logo abaixo de Deus, como nosso primeiro plano. Então, a partir do momento em que a gente começa a sacrificar demais a nossa família em função, em detrimento ao nosso trabalho, à nossa profissão, a gente está se desalinhando, né? A gente está saindo do que é importante. Porque existe muito essa crença de que a gente tem que fazer, tem que trabalhar, né? Eu falo muito isso. Os pais deixam às vezes as crianças de lado. Não, porque eu tenho que trabalhar. Né? A criança querendo atenção e acaba sendo delegado para outras instituições, né? Como uma escola, como creches, babás, pessoas que vão terceirizar a criação dos nossos filhos, porque a gente acaba tendo aquela coisa, aquela nossa, vamos dizer assim, o nosso lastro de que, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro. E muitas vezes isso está sendo confundido, né, como uma coisa boa, e na verdade não é. Porque a família, muitas vezes, claro, vai ter que deixar e entender que tem um momento que a prioridade, aquele ali é um trabalho, mas ela nunca pode ficar em segundo plano. Ela vai estar embasada, consistente, e a gente vai estar ali com o nosso momento no nosso trabalho, sim, porque faz parte de um todo, mas que nunca, em momento algum, a gente vai estar dizendo, olha, a minha família que espere porque eu tenho que fazer isso agora. A gente vai saber trabalhar essa harmonia. Então, quando a gente não está vivendo essa harmonia, tem alguma coisa errada. E normalmente acaba isso se afetando. Não sei se vocês sentem isso, se você sente. Nas finanças começa a desandar, mesmo você trabalhando muito, você deixando a tua família desarmonizada, acaba acontecendo coisa que você acaba gastando o dinheiro que você ganhou no trabalho, ou acaba alguém da família ficando doente, ou às vezes você mesmo. Então, muitas vezes, a gente não vai percebendo os sinais que vão acontecendo, porque a gente está tão louco nessa corrida de fazer
acontecer a nossa profissão, de fazer acontecer o que a sociedade nos traz como valor prioritário, que é ganhar dinheiro, que é ter um status, que é conquistar, né, algo que parece que se você não tiver uma casa, um carro e uma profissão estável, você não deu certo na vida. E muitas vezes tem que começar ao contrário. Tem que começar você ter uma família estável, ter uma família com um lar, com amor, onde quer que você esteja. Não importa a qualidade da sua casa, né? Não importa a quantidade de coisas que você tem, o bairro que você mora, não importa. Se a sua casa está em harmonia, seus filhos estão em harmonia, ou se você tem um casamento, seu casamento está em harmonia, naturalmente as coisas vão expandir para as outras áreas da sua vida. É como se você estivesse ali plantando, né, nessa base sólida. A sua família vai ser a sua base sólida, a sua casa é a sua base sólida. Se você está buscando fora o tempo inteiro, você está plantando fora do lugar. Você está plantando fora de um terreno que é onde tem que ser plantado. Então, quando você tem essa base aqui, você consegue sim alçar voos mais altos, né? Ir para lugares mais distantes. Porque quando você não tem, é como se você não tivesse... Sabe como se você não tivesse um trampolim? É como se você estivesse pulando num lugar que está vazio. Então você vai para baixo e você não consegue se impulsionar. Quando você está ali com essa família consistente, você consegue ter energia, você consegue saber que o que você está fazendo tem algo maior e que você não está deixando para trás. E é tão interessante quando a gente percebe isso e a gente se rende a isso, que todos os filhos, todas as pessoas que fazem parte da sua família começam a fazer sentido. E você começa a entender que, quando pensando em família, tá, gente? Não a família como a gente imagina, a família, todo mundo, né? A galera toda, não. Mas a família que é ali, dentro da sua casa, do seu núcleo. Às vezes, né, até seu pai, sua mãe, mas você, seus filhos, e se você for casado, seu marido, ou até o pai ou a mulher do seu filho. A mulher do seu filho. O pai ou a mãe do seu filho. Porque eu acredito, em tempos modernos como hoje, que a maior parte das pessoas podem cometer, né, os deslizes da vida e não conseguir sustentar um casamento, ou casar sem estar na comunhão com Deus, e aí o casamento vai se esvair. Aconteceu comigo. Só que isso não deixa de... Eu acredito, tá? Essa minha crença não está embasada em nada que eu vi na palavra, mas que quando você tem um filho, você acaba formando uma família. Mesmo que você não esteja mais casado com aquela pessoa, ela faz parte da sua família. E eu, para ilustrar um pouco, eu vou contar uma história aqui para vocês. Que eu tive uma criação com vamos dizer assim, com um afastamento do meu pai muito forte. Porque minha mãe e meu pai se separaram quando eu tinha 1 ano e meio. E minha mãe tinha o meu pai como uma pessoa, assim, de inútil, né? Vamos dizer assim. Ele sempre foi da comunicação, da arte, do social. E minha mãe foi aquela pessoa sempre muito responsável. Tanto que foi ela que criou a família quase toda, né? E aí, só que aconteceu o seguinte. Quando os meus pais se separaram, eu vim para Brasília, meu pai continuou no Rio. E a minha mãe o tempo inteiro me fazia acreditar que meu pai não tinha valor. Que meu pai nunca tinha me procurado, nunca tinha dado nada, não fazia nada por mim. E foi criando dentro de mim, depois eu entendo, né? Que foi algo assim, que ela tomou a dor para ela, mas que ela foi me virando, transformando em mim. Tem um termo para isso, inclusive, que é a alienação parental, né? Então, naquele tempo não existia isso, mas hoje isso, inclusive, pode ser dado até um processo. Porque minha mãe, não só ela não incentivava o contato, meu pai também, por si próprio, né, não me procurava, não era uma pessoa que sentia que tinha ali a vontade, né, de assumir uma família, ele era completamente
envolto nas coisas da matéria, né? Do sucesso, de estar cercado, né, de fama, de mulheres e das vaidades. Ele sempre foi uma pessoa muito da vaidade. E a minha mãe se doía muito com aquilo ali. E ela me afastou do meu pai ao ponto de eu não poder, não sentia que eu podia chamar meu pai de pai. Eu sentia que eu estava traindo a minha mãe quando eu chamava meu pai de pai. E durante todo o tempo eu chamei ele de Nelson, a minha vida inteira, quando eu tinha que me referir a ele. E por alguns momentos os nossos caminhos quase se cruzaram, né? E nunca efetivamente eu o conheci. Eu fui vê-lo, acho que a lembrança que eu tenho fisicamente com ele foi uma vez aos 6 anos, uma vez aos 7 anos, que ele esteve em Brasília. E muito rapidamente, num momento, e nunca mais eu o vi. E ele me procurou quando eu estava com 45 anos, 45, pelo Facebook. E eu ainda munida daquele sentimento, né, que minha mãe tinha plantado dentro de mim, eu fui muito, assim, arredia. Hoje eu leio as mensagens, vejo até que eu tive até mais, vamos dizer assim, mais doçura do que eu imaginei que eu tivesse tido. Mas mesmo assim, falei, eu não estou pronta ainda para te encontrar. Fui conversando com ele, mandei até um presente para ele no Rio de Janeiro, mas nunca pegamos um telefone e nos falamos. Eu nunca ouvi a voz dele. Eu nunca vi. A gente não fez uma chamada de vídeo, a gente falava por mensagem no Facebook. E aconteceu que no ano 2011 agora, não, 2011, 2021, eu recebi uma ligação dizendo que ele estava no hospital com Covid e já não estava mais reconhecendo as pessoas, que provavelmente ele não teria poucos dias de vida se eu queria ir para vê-lo. E ali foi um momento tão crucial, porque eu tinha sido afastado desse núcleo familiar, né, dessa minha identidade, né, que ter o meu pai faz parte de quem eu sou. E assim como vocês fazem um filho, vocês têm um filho, o pai e a mãe fazem parte da identidade. E quando você rompe isso, que é o que acontece hoje em dia, com esse rompimento das famílias, você enfraquece os filhos. E quando nesse momento ele estava lá, meu coração dizia que era para eu ir. E eu fui falar com a minha mãe e fui falar com uma outra amiga, que eram pessoas que tinham guardado um rancor dentro delas. E elas me desencorajaram a ir, porque acharam que realmente a família estava querendo que eu fosse só para poder pagar o enterro. E acabou que meu pai foi enterrado e eu nunca o vi. E eu nunca mais vou poder encontrar com ele. Só que essa dor, que foi muito forte na época, hoje ainda mexe comigo, fez algo brotar de uma forma tão linda. Ai, obrigada, Felipe. Tá vendo que a voz ainda não está 100%. Mas já estou lindamente aqui, pronta para falar. E olha, para vocês entenderem como até aquela semente menor que tem, quando ela é plantada, quando ela é colocada num local fértil, como ela cresce, como ela dá frutos. E aquela dor que eu senti do abandono, da rejeição a minha vida inteira, aquela alienação parental que eu tive a vida inteira, de ser afastada do meu pai, de ter meu pai morrido sem eu estar com ele. Carreguei a culpa durante um tempo, só que eu entendi depois, fui fazer uma terapia alternativa, fui fazer uma constelação para eu entender. E ali eu tive toda essa revelação de que ele não me procurava porque ele não se sentia bom o suficiente. Porque, de certa forma, minha mãe sempre colocou essa posição de que eu não precisava dele, ela não precisava dele, que ele não era bem-vindo. E ele, por sua parte, perdido nesse mundo, sem ter ninguém que tivesse ali trazido ele para um caminho que Deus com certeza teria restaurado, porque eu sei que o coração bom ele tinha, mas ele estava perdido na vaidade. Então aquela pessoa, aquela dor, né, daquela perda, se transformou num propósito que era para mim. Depois disso, depois que eu entendi isso, que eu curei isso dentro de mim, eu falei, eu não vou permitir que isso aconteça com meu filho, porque eu, sem perceber, eu estava fazendo a mesma coisa.
Eu tinha separado do pai do meu filho, mais ou menos quando ele estava com 1 ano, e feito a mesma coisa. Eu estava sempre falando pro meu filho que, olha, pode deixar, seu pai é desse jeito, seu pai só quer saber da curtição, seu pai só quer saber da vida. Não precisa não, eu tô aqui para cuidar de você e tal. E eu estava repetindo a mesma coisa que minha mãe tinha feito. E aí, gente, entra tudo aonde que eu quero chegar. Cabe a nós darmos um basta no que foi feito no passado e começarmos de novo. Cabe a nós usar todo o sofrimento que a gente teve no passado, porque talvez você também, como eu, foi afastado do seu pai, talvez você se sentiu rejeitado, talvez você venha de uma família, né, vamos dizer assim, não tradicional, ou até de uma família destruída, e que você, sem perceber, vai passando isso para os seus filhos. Vai levando essa dor adiante e vai criando filhos cada vez mais frágeis emocionalmente, pessoas cada vez mais solitárias, mais afastadas de Deus. E aí o que acontece? Como uma pessoa que está ali, destruída, se sentindo rejeitada, sentindo abalada emocionalmente, vai ter força para crescer profissionalmente, vai ter força para ajudar outras pessoas a crescer profissionalmente, ou vai fazer algo realmente significativo nessa vida, porque ela está ali carregando aquela dor, ela está com um peso dentro dela. Você só vai conseguir crescer profissionalmente, ganhar mais dinheiro, ter a sua, né, aquela independência financeira que a gente busca, aquele reconhecimento profissional que a gente busca, quando você curar dentro de você mesmo essas dores, quando você ressignificar essas dores. E eu vejo isso hoje acontecendo. Por isso que eu estou contando essa história, porque às vezes a história de uma pessoa pode ser uma semente que vai plantar aí dentro de vocês. Vocês podem usar isso como um exemplo. E eu passei a minha vida inteira buscando por reconhecimento, porque eu precisava ter um reconhecimento profissional para mostrar o meu valor. Olha como a coisa acontece. Esse sentimento de desvalorização que eu tinha era um sentimento que estava ali totalmente atrelado ao fato de a minha mãe achava que meu pai não tinha valor, achava que meu pai não era uma pessoa necessária, porque ele não contribuía, porque ele não estava ali responsável, porque ele não fazia. Só que eu sou metade minha mãe, metade meu pai. Todos nós somos metade mãe, metade pai. Tanto geneticamente quanto energeticamente. A partir do momento que uma mãe está renegando ao pai, falando mal, xingando, fazendo alienação parental, o que ela está fazendo? Ela está fazendo isso com que o seu próprio filho, a sua própria filha se sinta dessa forma, porque metade dela, metade dele é o pai. E sem perceber, vai levando, vai alimentando um sentimento de insegurança, de rejeição, de incapacitação dos próprios filhos. Então, quando você começar a entender que a família não é só aquela família, né, do que está ali debaixo de um teto. Você não precisa estar casado com a pessoa para ser uma família. Né? A partir do momento que você teve uma comunhão de alguma forma, gerou um filho, né, você formou uma família. No caso da minha mãe ainda foi mais sagrado, porque ela fez um casamento, tanto no civil quanto no religioso. Então, ela fez diante de Deus. E não foi um casamento que foi embasado. Não foi um casamento que foi levado realmente com os preceitos de Deus na nossa vida. E aí, o que eu estou te trazendo? Primeiro, você buscando fora, você muitas vezes está deixando de enxergar que às vezes o problema está dentro. Segundo ponto, tudo tem na base da família. Não é à toa que Deus fala: amai a Deus sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, né? Honrar pai e mãe. Então, quando você está ali com aquela família consistente, amada, mesmo que sejam os modelos de hoje, de famílias de hoje, de casas separadas, de famílias que vivem um filho numa casa, dividindo, né, entre o pai e a mãe, não deixa de ser uma família. E quando você cura aquilo dentro de você, você mexe uma energia tão grande que você começa a curar outras partes da sua vida, inclusive a vida profissional.
inclusive os seus talentos começam a ser liberados. Muita coisa começa a acontecer. Só que você precisa curar dentro de você. Você precisa liberar um perdão por qualquer sofrimento que você tenha vindo no passado. E outro, não repetir com seus filhos. E quando eu fiz isso, que eu falei com vocês, que eu tive esse entendimento do que tinha acontecido, do porquê que eu carregava a minha vida inteira um sentimento de rejeição, de sentimento de necessidade de provar meu valor, que estava totalmente atrelado ao fato da minha mãe passar a minha vida inteira mostrando que meu pai não tinha valor. E se meu pai não tinha valor, metade de mim também não tinha valor. Se meu pai só precisava, né, só seria valorizado se tivesse dinheiro, né, se tivesse contribuído, ajudado, se tivesse tido uma profissão reconhecida, metade de mim entendia que eu tinha que fazer isso para poder a minha mãe considerar que eu era uma pessoa de valor. E eu fazia a mesma coisa com o pai do meu filho. E isso me curou de tal forma que eu falei, a primeira coisa que eu fiz quando acabou essa terapia, eu nem tinha tido. Você vê como é que Deus começa a trabalhar pelas bordas. E eu nem tinha tido o encontro com Deus que eu tive no ano passado. Mas só dessas beiradas terem sido mexidas, de eu ter começado a liberar esse perdão, de eu ter começado a mover tudo isso na minha vida, eu fui me preparando para o encontro que eu tive com Deus no ano passado, a transformação que eu vivi e que eu tenho hoje ajudado as pessoas a viverem também. E, gente, quando eu fiz isso, só para concluir essa história, eu chamei o pai do meu filho e contei para ele o que tinha acontecido. E nós vivíamos em pé de guerra durante anos. Meu filho hoje está com 12, a gente teve essa conversa tem 1 ano e meio, mais ou menos. E eu falei, eu não vou repetir o que a minha mãe fez. Então, eu quero aqui com você dizer, você é bem-vindo, nós precisamos de você. Você é o pai do meu filho, independente da gente estar junto ou não, independente das nossas diferenças. Desculpa. Independente das nossas diferenças. Seu filho precisa de você. Eu quero você perto. Você é da nossa família. E quando eu declarei aquilo para ele, parece que os céus se abriram. E tudo mudou na relação dele com o filho, comigo. E ontem mesmo nós estávamos aqui conversando e de tempos em tempos eu tenho ajudado ele, inclusive para ele voltar a se encontrar com Deus. Ele sempre foi um homem de Deus e se afastou, se perdeu no meio do caminho. E eu tenho trazido ele para perto. Eu falei ontem, nós tivemos ontem um encontro, eu falei, Guto, nós somos uma família diferente, de uma forma diferente, mas eu quero que você entenda que em casas separadas nós não deixamos de ter essa unidade. Então você é a minha família, nosso filho é nosso filho, então nós vamos criá-lo para que ele seja o mais abençoado possível, para que ele seja o mais amado, para que ele seja um caminho reto, para que ele seja um homem de Deus, como nós somos, uma família de Deus. E quando você faz isso, pode parecer piegas, mas parece que você lastra, sabe? Você lacra um contrato em nível, sabe, celestial, nível terreno, que você cria uma força com isso de novo, que a harmonia que eu senti depois que isso aconteceu foi tão grande, foram processos que foram acontecendo, de libertação, de perdão e de renovação. Não foi rápido, como eu estou contando para vocês, em 10 minutos. Foram processos de anos, né? Começou, eu acho que desde o que meu pai me procurou, mas concretamente depois que ele faleceu e que eu comecei a ter essa perda de 2 anos para cá, 2 anos e meio. E hoje eu sinto que se eu não tenho essa família forte, nada mais faz sentido. Eu comecei a fazer isso com o meu filho mais velho também. Sabe, eu comecei a colocar, filho, você precisa perdoar o seu pai, porque foi outro. E olha como é interessante. Os meus 2 filhos, eu procurei relacionamentos que tinham o mesmo perfil que o meu pai era. Eram homens super populares, bonitos e comunicativos, cheios de vida, cheios de amigos, só que nunca foram pessoas muito responsáveis. Eu era a pessoa responsável, eu fazia exatamente o modelo de família que a minha mãe tinha.
Só que eu consegui quebrar isso. Eu quebrei com meu filho mais velho. Hoje eu sou a pessoa que mais quer que o meu filho busque o relacionamento com o pai dele. Meu filho mais velho já está bem mais velho, adulto, né? Então é diferente a relação, mas eu falo muito abertamente com ele. Não permita, meu filho, que você tenha esse buraco dentro de você. Muito do que você sente falta na sua vida profissional, que ele está ainda se buscando, um artista, um talento na ilustração, um moleque inteligente pra caramba, mas está ali ainda perdido sem saber o que quer fazer da vida profissional dele. E eu falo muitas vezes, isso que está te faltando é você criar esse contrato, restaurar dentro de você essa metade que você está rejeitando, que é do seu pai. Então, façam isso, entendam que muito disso, muito do que às vezes está difícil de você restaurar dentro de você, profissionalmente, de harmonia dentro da sua casa, às vezes harmonia nos seus relacionamentos, podem estar vindo justamente de uma ausência do seu lastro familiar, do seu pai ou da sua mãe. Eu não sei por quem você foi criado, não sei quem falta. E não precisa essa pessoa estar viva, porque no meu caso ela aconteceu depois que meu pai tinha morrido. E eu fiz vários processos. Primeiro eu fiz essa terapia que eu falei, né, da constelação, para eu entender, porque minha mãe nunca falava comigo sobre isso. A visão dela era uma visão totalmente unilateral, né, de uma pessoa que tinha ficado doída. E foi tão interessante. Olha só como as coisas mexem, como a energia, como Deus opera de forma tão maravilhosa. Quando tudo isso aconteceu recentemente, nesse Dia dos Pais deste ano, pela primeira vez eu senti vontade de fazer algo que eu nunca tinha feito antes. Eu peguei uma foto do casamento do meu pai e minha mãe que eu encontrei, coloquei no meu quarto, acendi uma vela, fiz uma oração pro meu pai. Agradeci a ele por tudo que eu era, tudo que ele tinha sido, porque hoje tudo que eu tinha construído era graças à metade dele que estava em mim. Honrei o meu pai, agradeci, falei com ele que eu ia fazê-lo ter orgulho de mim nessa vida e que a semente dele tinha sido plantada num solo fértil, que ele tivesse abençoado, que ele soubesse que ele era amado. E honrei meu pai como eu nunca tinha feito. Quer dizer, foram vários processos. Você está vendo que eu fui fazendo vários processos, eu fui seguindo meu coração em vários caminhos. E no Dia dos Pais, meus pais vieram aqui. Eu fiz um almoço para o meu pai, que é meu pai que me criou, né? Meu pai do segundo casamento da minha mãe, que casou quando eu estava com 7 anos. E eu fiz um almoço para ele, e no meu quarto estava essa vela. E a minha mãe virou e falou, tá acendendo vela pro seu pai? Porque ela entrou lá e viu. Só que ela falou, acho que foi a primeira vez que a minha mãe falou sem crítica. Antes ela sempre falava com desdém. Dessa vez ela falou assim, tá acendendo uma vela pro seu pai? Não, pro falecido? Tá acendendo uma vela pro falecido? Eu falei, mãe, Dia dos Pais. Senti que eu precisava, né, honrá-lo. E ela, tá certo. Gente, ela falou, tá certo. A mãe que passou a minha vida inteira excomungando meu pai. Falando dele, às vezes nem mencionava o nome dele. Aquele que eu não podia mencionar o nome, com tanta raiva, tanto rancor. Eu sinto que eu ter perdoado, ter movido tudo isso, liberou dentro dela, inclusive, esse perdão. E eu falei, é meu pai e eu quero honrá-lo. Assim como eu honro o meu pai hoje, de criação, eu honro o meu pai de sangue. E quando você faz tudo isso, gente, onde eu quero dizer? As famílias hoje, elas estão muito presas àquele núcleo, pai, mãe, casamento e os filhos, e muitas vezes não é isso só. São os laços sanguíneos, são os pactos que nós fazemos, porque eu tenho hoje o meu pai, a partir do momento, pai de criação, a partir do momento que ele casou com a minha mãe e criou um pacto com ela de casamento, ele está me trazendo também para dentro do laço familiar dele. E eu passo a ser também família dele, ele passa a ser minha. Então as famílias, elas são também espirituais. Elas são sanguíneas, mas são espirituais. E se a gente não honrar tudo isso, e a gente não entender que
Desde o nosso nascimento, a gente já foi escolhido e colocado ali do jeito que tinha que ser. O nosso pai, a nossa mãe foram escolhidos da forma que tinha que ser. Nós somos bem-vindos, mesmo que a consciência não tenha sido entendida, mesmo que aquela mãe, naquele momento, tenha tido uma gravidez indesejada, esteja perdida no mundo. Deus sabe aonde Ele está colocando aquele filho, aonde vai nascer, quem foi o escolhido para ser aquele pai, aquela mãe. E só que a vida faz com que a gente se perca. O mal fala coisas no nosso ouvido que a gente se deixa levar. E se a gente não vigiar isso e não tiver com o nosso ouvido e nosso coração muito alinhado a Deus, a gente vai deixando aquilo ali se tornar uma verdade e vai fazendo com que aconteça o que aconteceu comigo, que passou 50 anos da vida sofrendo de uma rejeição por um pai que, na verdade, se sentia também rejeitado, que tinha os seus problemas, que estava ali perdido. E foi uma família que foi separada, que causou um buraco emocional em mim gigantesco e que, naturalmente, se eu não tivesse quebrado isso, teria causado no meu filho também, porque eu estava repetindo com o pai dele o mesmo comportamento. E a gente olha isso tudo acontecendo e eu vou falar, eu tenho certeza que quando todo esse perdão aconteceu, né, quando eu perdoei meu pai, depois eu perdoei a minha mãe, depois eu me perdoei de tudo que tinha acontecido, foi quando eu tive a minha experiência com Deus. E aí você vai achar, é coincidência, né? Isso aí foi porque você procurou por Ele. Eu acho que a minha alma procurou por Ele, porque ela sentiu que ela já estava pronta. Tipo, olha, eu resolvi aqui na Terra o que eu estava pendente. Agora eu estou pronta para o Senhor. Eu estou pronta para ir para o próximo nível. Estou pronta para viver o que o Senhor tinha planejado para mim lá atrás e que eu fui afastada disso. Então, às vezes, meus amores, eu quero trazer esse pensamento hoje de dia de feriado, né, que a gente tem um momento com as nossas famílias, para trazer essa reflexão. Muitas vezes a gente está correndo atrás dos valores sociais, da profissão, do trabalho, do reconhecimento profissional, só que muitas vezes tudo isso está amarrado ali, atrelado a algo que a gente tem que resolver dentro do nosso núcleo familiar. Por isso que eu falo e tenho recomendado muito sobre a constelação. A constelação tem sido feita inclusive em igrejas, eu vejo padres fazendo constelação, as constelações sistêmicas. Nada mais são do que justamente você reorganizar os núcleos familiares, as relações familiares, para que elas voltem a ser como Deus colocou para ser. Porque elas sofrem nós durante a vida e a gente acaba sendo influenciado por essas vozes que a gente ouve por aí e que infelizmente a gente dá ouvido. Então, quando a gente entende que a gente tem que dar um passo atrás e liberar perdão, primeiro, nosso pai, nossa mãe, entender que nós temos que também perdoar quem não está mais fazendo parte do nosso núcleo, como os pais dos nossos filhos, as mães dos nossos filhos, né, os nossos ex, que estão ali ligados sanguineamente a nós e que isso vai gerar uma onda espiritual que vai transformar outros campos da nossa vida. Enquanto a gente não entender isso, a gente dificilmente vai estar pronto para estar conectado com Deus do jeito que a gente precisa estar, plenamente, abertamente. Mas esse caminho ele pode ser feito ao contrário. Eu fiz de lá para cá, mas você pode fazer ao contrário. Você pode hoje chegar e falar, abrir seu coração, rasgar seu coração para Deus e falar, Deus, eu tenho esse vazio dentro de mim, eu tenho esse buraco, né, do perdão do meu pai, ou da minha mãe, ou da ausência deles, ou de uma separação que os meus pais tiveram que eu nunca perdoei, ou do afastamento, ou do como meu pai me tratou, tudo isso. Eu quero, Pai, me ajuda a liberar esse perdão dentro de mim, me ajuda a estar com o meu coração puro, me ajuda a restaurar a minha família, né? E peça isso diariamente
com o coração verdadeiramente rasgado para Ele. E Ele vai restaurar tudo isso. Eu fiz o caminho inverso, mas você pode ir pelo caminho mais fácil. E aí você vai sendo restaurado e Ele vai te dando no seu coração o que você precisa fazer. As coisas vão começando a se abrir. Felipe, meu querido que está aqui, tem tido algumas revelações, né, familiares também na vida dele. E eu acredito depois que ele começou a ter essa conexão com Deus cada vez mais forte, né, Felipe? E eu acho que as coisas vão se abrindo por causa disso. A gente vai tirando camadas, coisas que vão sendo colocadas na nossa vida e que vão nos afastando da nossa plenitude. E só que a gente vai querendo quebrar essa parede. Só que a gente não pode quebrar a parede, né? A gente tem que olhar atrás e falar, vem cá, qual que é a minha base? O que adianta eu quebrar a parede se eu não tenho chão? Então faça o seu chão. Busque por essa luz na tua família. Perdoe, né? Ou se você tem muita dificuldade de perdoar, peça a Deus que te ajude nesse perdão. Procure ajuda, procure uma constelação sistêmica para que você... Amém, Felipe, que lindo. Depois eu quero saber mais. E procure uma ajuda, sabe? Uma terapia, mas não vai na terapia convencional, não. Eu realmente acho que a terapia convencional nem sempre ela vai estar preparada para isso. Eu recomendo muito a constelação sistêmica. Em uma sessão, aliás, na verdade, em 2 sessões, eu resolvi anos, sabe? Todos os anos de trauma com meu pai, eu resolvi em 2 sessões de constelação. Porque é algo que trabalha o campo energético, o campo espiritual, o campo físico. Ele é holístico. Ele não está preso a uma interpretação técnica de uma pessoa que fez uma faculdade de terapia. Tem terapeutas que são muito bons, mas nem todos. Então, a não ser que você vá num terapeuta muito poderoso, muito indicado. Do contrário, vá numa constelação. Eu acho que você tem muito mais chance de acontecer ali. Ou vai alguém que trabalha com hipnose. Eu acredito muito em hipnose também. Porque a hipnose trabalha o seu subconsciente. Ela vai trazer esse lado que você está travado dentro de você. O que importa é busque ajuda. Identifique o caminho que está precisando, que está te prendendo. Seja da relação com a sua mãe, relação com seu pai, relação com seu ex-marido ou seu ex-pai de seus filhos, relação com a sua ex-mulher ou mãe de seus filhos. Restaure isso. Libere perdão em todos esses campos. Aproxime seus filhos, suas filhas, dos respectivos pais, suas respectivas mães. Crie esse lastro de amor. Consagre a Deus a sua família e os seus filhos. Porque só quando você tem isso forte, você consegue fazer o resto crescer. E você vai ver acontecendo. Eu tô aqui falando com vocês, gente, eu tô derretendo. Eu tô na fase do suadouro. Brasília já tá quente, né? E o suadouro dessa virose. Eu tô aqui que eu tô assim, quase. É bom que eu tô me banhando, né? Tá ótimo, tá quase um batismo. Mas entendam isso. Parem de buscar fora e comecem a buscar dentro. E a família, para mim, tem sido algo tão louco que durante tanto tempo eu reneguei, tanto tempo eu fui contra, tanto tempo eu fui seduzida pelo que o mundo, né? Pelo que o mundo nos faz acreditar que é o certo, que as mulheres hoje são independentes, que os homens não prestam, que os maridos, sabe, estão cada vez mais escassos, que eu sou capaz de criar meu filho sozinha, que eu não preciso de ninguém, que eu sou uma mulher forte, independente. Tanto que uma palavra que não existe mais no meu vocabulário é dizer que eu sou uma guerreira. Eu não aceito mais dizer isso, porque a partir do momento em que eu falava e proferia tudo isso, eu declarava tudo isso, que eu dizia que eu não precisava de ninguém, que nenhum homem prestava, que eu não precisava de um homem para criar meu filho, que eu era uma guerreira, que eu dava conta sozinha, eu estava fazendo o quê? Eu estava transformando tudo isso na minha realidade. E eu afastava qualquer possibilidade de ter ajuda de um relacionamento, né, de um homem, dos pais dos meus filhos, de ter um relacionamento saudável, de ser cuidada, amada, e fazia da minha vida, e aí por isso eu não uso mais a palavra guerreira, fazia da minha vida uma verdadeira batalha
Porque quem é uma guerreira? É aquela que tem que batalhar todo dia, né? Levantar uma espada e matar um leão por dia. Então eu declarava isso. E aí eu estava me trazendo essa posição de ser uma desbravadora. E quando você faz isso, você está justamente afastando esse papel, né, que muitas vezes o homem tem na família, que é de ser o forte. A mulher, ela pode ser o esteio. E ela vai ser uma guerreira em vários outros campos. Mas a partir do momento que ela assume esse papel da guerreira e não precisa de um homem, ela está enfraquecendo a família. Ela está tirando o homem do contexto. Ela está empobrecendo o papel masculino. E eu, como sendo mãe de 2 homens, eu fazia os meus filhos fracos. Porque se eu enfraquecia os pais, lembra o que eu falei no começo da conversa? Meus filhos, assim como nós somos metade nosso pai, metade nossa mãe, eu enfraquecendo os pais dos meus filhos, eu enfraquecia os meus próprios filhos. Eu fazia os meus próprios filhos acreditarem que eles não eram bons o suficiente, que eu, mulher, era que estava ali à frente. E fazia com que eles nunca enxergassem seu próprio valor. Então, gente, parece loucura, parece, como diz meu filho, parece mambo-jambo, macumbaria, mas não é, porque isso é o mundo espiritual. Isso é a energia que cerca a gente. E se você, que às vezes pode estar vendo esse encontro aqui gravado, falar, cara, isso não tem nada a ver, talvez é porque a sua mente esteja pequena demais para enxergar além do racional. Talvez você precise buscar mais, entender mais, porque nada mais forte do que quando você une a sua sabedoria terrena, né? A sabedoria que a gente tem aqui, construída pelo homem, com a nossa sabedoria espiritual, que a gente vai buscar além do nosso conhecimento terreno, algo que já está decretado, já existe há muito tempo. E aí a gente se fortalece com esse vínculo muito maior e a gente se torna pessoas blindadas, vamos dizer assim. E a gente vai resolvendo coisas que antes, só no meio material, eram impossíveis de serem resolvidas. Quando a gente acessa o campo espiritual, a gente acessa a Deus, quando a gente acessa todo esse campo energético, a gente vai mudando tudo isso. E eu falo isso porque cada vez mais isso tem acontecido na minha vida. Cada vez mais o meu lado profissional, o meu lado financeiro tem fortalecido, tem crescido de uma forma que eu lutei durante tanto tempo para fazer sozinha antes. Então, para quem não crê nisso, eu lamento. Busque mais informações, abra a sua mente. Porque se você olhasse 40 anos atrás, 50 anos atrás, e dissesse para a pessoa tudo que está acontecendo em tecnologia, por exemplo, hoje, tudo que está acontecendo em termos do universo, explorações fora do nosso planeta, a pessoa ia dizer que isso é, né, bruxaria, que isso é coisa que não existe. Então, é tudo uma questão de em que tempo você está, a sua mente está. Então, pense sempre, vá além do que a sua mente diz para você. Né? Você é muito mais do que só a sua mente. Você é corpo, mente e espírito. Busque além, lembra do perdão, vá atrás de restaurar os laços familiares e lembra disso. Às vezes, ali está o elo para que você se fortaleça profissionalmente, para que você conquiste as coisas que você quer conquistar e você não se sinta mais sozinho. Porque foi isso que eu me senti a vida inteira e quando eu realmente perdoei tudo isso que eu tinha carregado, busquei a Deus, encontrei a Deus e permiti que Ele restaurasse a minha família, trouxesse tudo de volta que eu tinha perdido durante a minha vida, o vazio que eu tinha desapareceu e parece que tudo está em uma harmonia tão absoluta que até mesmo eu, doente, de cama esses dias, a paz que eu tinha de uma plenitude e as coisas que se resolveram, mesmo doente, foram tão profundas que não tem explicação. Então, a minha mensagem para esse dia, para esse 11/11 de hoje, é essa.
sabe? Volta, se foi muita informação, se foi muita coisa, volta e assista. E anote, como se fosse um checklist das coisas que eu te sugeri fazer, para que você consiga restaurar a tua família, seja qual for o formato que ela tem hoje, e que você possa libertar os seus filhos e libertar você mesmo, para que tudo comece e volte a fluir da forma que Deus criou a gente para ser, né? Da forma que era para ser, antes da gente estragar tudo, fazer essa lambança que muitas vezes a gente faz, pensando nos nossos problemas, nas nossas fraquezas, nas nossas falhas emocionais, né? Que a gente vai vivendo durante a vida e que a gente vai guardando, às vezes, dentro do coração. Felipe falou, pode não se achar guerreiro, mas está travando grandes batalhas. Mas você entendeu, né, Felipe? A questão de eu não me chamar de guerreira por causa disso, porque eu acabava declarando uma fortaleza que acabava enfraquecendo um outro lado e fazendo a minha vida mais difícil. Hoje eu sei que eu sou, mas eu sou de um outro projeto muito maior e não da minha própria vida. Então tem uma diferença assim que hoje eu consigo falar dessa forma. Meus amores, eu espero que a mensagem de hoje cure alguma vida, mude ou mexa com alguma família, que se em algum momento fez sentido para você, que você possa compartilhar essa live com alguém que precise ouvir, ou pegue um trecho, copie um trecho, mande para o WhatsApp de alguém, né? Porque às vezes tem tanta gente vivendo em sofrimento e é tão simples, né? Quando você entende que a tua base é a tua família e que você pode, né, restaurá-la, liberando esse perdão, buscando ajuda, buscando a Deus, e ali todo o resto vai ter sua base, e aí você vai poder ir adiante, conquistar as outras coisas que estavam ali faltando. Mas sem a família, dificilmente você vai estar pleno. Pode ter certeza disso. Eu desejo um feriado maravilhoso para vocês. Que vocês estejam aí num dia abençoado. Aproveitem hoje para ligar para seus pais, né? Ligar para seus filhos, para quem mora longe, dizer o quanto que vocês amam, o quanto vocês são felizes por eles estarem na vida de vocês. E é isso. Uma semana linda, abençoada. A gente se vê na quarta-feira que vem, com uma voz restabelecida, espero eu, porque hoje eu tô com uma voz super sensual, mas na semana que vem certamente vai estar ali de volta. É isso, meus amores, um beijo no coração de vocês. Nos vemos quarta-feira que vem, mais um Projeto 1111.